Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura muito pedida aqui no canal já tem algum tempo. E no momento que eu ia fazer a leitura, né, no dia que eu me programei para fazer a leitura, veio o anúncio de separação, né? Que seria, no caso, a leitura de Zé Felipe com Virgínia. E aí eu resolvi esperar um pouco, né, para as energias se acalmarem um pouco mais, a gente entender um pouco ali o que estava acontecendo, para que eu pudesse fazer uma leitura, com riqueza de informação mesmo, né. Vocês quem já conhece aqui no canal já sabe que eu gosto de fazer leituras com calma, né, nada ali no olho do furacão, no calor da emoção. Então, como já se passaram alguns dias, e é a primeira vez que eu venho fazendo a leitura deles aqui no canal, né, então eu já estava devendo essa leitura há algum tempo, recebi muito pedido no direct, muito mesmo. Então agora a gente vai ver como é que tá as energias, né, depois de cada um já ter se pronunciado, de cada um já ter falado o que tinha para falar, tirado as dúvidas aí, né. Vamos ver como é que as energias de cada um está no dia de hoje, né, o que que a gente consegue entender desse relacionamento. Se é um momento pontual, se é um término definitivo, o que cada um está sentindo, o que cada um está pensando, né. Então vamos ver. Bem, pessoal, o que que a gente consegue ver aqui na leitura? Aqui na mesa me mostra que ainda tem muito sentimento envolvido, tá? A Virgínia aqui, ela tá sendo representada pela Imperatriz, enquanto o Zé tá sendo representado pelo Rei de Paus, né? Então vai me falar aqui de uma boa química, de uma boa conexão. A Virgínia, como a representação da Imperatriz, fala muito assim. A Imperatriz, ela vai ter uma imagem, um arquétipo de que o meu mundo pode estar desabando, né, eu posso estar sofrendo, posso estar comendo o pão que o diabo amassou, mas eu vou me mostrar uma pessoa firme, né, porque o que o pessoal quer, né, os haters que eu falo, né, querem realmente, ver que as coisas estão se desestruturando, né, ver que realmente as palavras, estão conseguindo atingir aquela pessoa, que aquela pessoa está ficando desestruturada, por conta de palavras, ruins, de gestos ruins, de comentários ofensivos, né. Então como é que a gente se blinda de um ataque, né, um ataque ali onde as pessoas, estão ali falando de você e querendo que você,
se desestabilize. A pessoa enfrenta, com escudo, né, com não mostrar que aquilo ali está desestruturando ela. Então a pessoa sente muito, sente intensamente, mas não transparece. Vocês conseguem entender? Então, o fato da Virgínia, se mostrar muito bem diante de todo esse cenário polêmico, separação, investigação, né, sobre as divulgações dela e tudo mais, que eu não vou, entrar nessa questão, né, então só dando a pincelada por cima, ela está passando por um momento de muita instabilidade, onde ela perde seguidores, onde começa a receber mensagens de haters e tudo mais. Então, a forma que ela vai ter de se blindar é justamente não mostrando que está sendo afetada, mesmo que o coração ali esteja sangrando, mesmo que ela esteja com medo, né? Então, aqui na energia principal dela, a gente tem a lua com a espada, né? A gente tem a lua com o três de espadas. Isso vem mostrar o interno dela, né? Os bastidores da vida dela não tá tão bem assim, né? É um bastidor ali complicado. É um bastidor de chorar as pitangas, descascar os abacaxis, muito medo, muita insegurança, né? Eu vejo sim ela aqui muito preocupada com toda a situação, né? A gente tem a carta da justiça que vem falar justamente sobre essas questões judiciais, burocráticas, seja aí da questão do divórcio, ou seja, a questão de investigações e todas as polêmicas que vem envolvendo o nome dela, e isso traz muito medo, muita insegurança, né? Quando a gente olha aqui para o Zé, eu vejo o Zé é, além de ter muito sentimento ainda, né, por ela, tá muito envolvido ainda, nesse relacionamento com ela, a gente tem um pajem de copas, eu vejo ele também apostando todas as fichas para defender a família dele, defender o que for preciso ela, o que for preciso as filhas, né? Tudo ali que diz respeito ao elo familiar e afetivo, né? Então eu vejo ele apostando todas as fichas. A gente tem um sete de paus que vem falar sobre você defender o seu território, você defender os seus, né? E aqui eu vejo o Zé também muito reflexivo sobre toda a família, sobre tudo que ele construiu ao lado da Virgínia, né? A gente tem um quatro de paus aqui com um sete de ouros que fala sobre você olhar para a sua história e ver uma retrospectiva, né? Falar, olha, o que a gente construiu, né? Olha só onde a gente chegou. Só que é, quando a gente tem um sete de ouros, a gente vem falar também de falhas, de certos e erros, né? E quando a gente vem aqui falar sobre ah, o quatro de espadas com o Papa, a gente vem falar assim de uma exaustão, de você falar, de você conseguir ver ali aonde você extrapolou, qual caminho errado você optou por seguir, né? E o preço das suas escolhas, né? Então, tanto do lado da Virgínia como do lado do Zé, a gente tem ambos conseguindo ver a trajetória da vida deles e sentir o peso das escolhas, né? Toda ação tem uma consequência. E aí, quando a gente tem um peso da justiça, vem falar: olha, chegou a hora a conta bateu na porta, né? A cobrança chegou. Toda ação tem uma consequência, tudo na vida tem um certo custo, né? Então, o peso da justiça é aquilo, ou é uma justiça divina, ou é a justiça aqui que a gente conhece do humana, né? É a justiça dos homens. E isso vem trazer um desgaste muito grande para dentro do relacionamento e vem alertar eles de que tudo tem um preço,
e que você precisa ter responsabilidade pelo caminho que você escolhe traçar, né? A gente vive a lei do livre-arbítrio, mas não é porque a gente é livre para escolher que as nossas escolhas não têm consequências. Realmente, a gente é livre para ir e vir, para ir para a direita, para a esquerda, para voltar ou para seguir em frente, a gente é livre para fazer as nossas escolhas, mas cada escolha tem um preço, né? E nessa leitura vem falar aqui, né, um dos preços para as escolhas dele atingiu diretamente um relacionamento que estava muito bonito, muito bem estruturado, né, onde eles construíram aí uma família com 3 filhos maravilhosos, né, mas extrapolaram. É como se nesse momento a espiritualidade falar assim: olha o custo que isso causou, né? Precisava de tudo isso, né? Olha o preço agora que vocês estão pagando. Então, existe sim um grande desgaste dentro do relacionamento, mas o desgaste é pelas escolhas que ambos trilharam, que ambos escolheram, né? Que assumiram ali a responsabilidade de trilhar aquele caminho sabendo das possíveis consequências, mas mesmo assim escolheram andar pelaquele caminho. Então, aqui a gente tem um peso da justiça, novamente, seja uma justiça divina, ou seja, a justiça dos homens acontecendo, e isso respinga diretamente na família, né? Só que assim, gente, ainda eles estão muito envolvidos emocionalmente. Eu vejo ainda muito amor, muito carinho, muita química. Então, assim, a questão da separação, no momento dessa leitura aqui, me fala muito de uma separação pontual, porque é como se eles precisassem dar essa pausa no relacionamento para que eles pudessem refletir, para entender os erros que cometeram, entender o custo desses erros, né, o peso aí das escolhas, para que lá na frente ambos não voltem a cometer o mesmo erro. Vocês conseguem entender? Então, no momento dessa leitura aqui, dá muito a entender que é uma coisa ali pontual, porque ainda há muita conexão, ainda há muito envolvimento. Novamente, a Virgínia aqui vem como imperatriz e o Zé vem como rei de paus. Então, aqui é um casal com química, com estabilidade, com conexão, né? Um relacionamento ali que realmente tem tem a ideia de um propósito junto, de um planejamento. Aqui, o 7 de paus, novamente, como eu havia falado, tá do lado do Zé, que é como se ele dissesse bem assim: eu vou fazer o que for preciso para defender a minha família, para defender as pessoas que eu amo, para defender tudo aquilo que eu conquistei. E eu entendo sim que a gente fez escolhas erradas, escolhas precipitadas e que isso tem um custo, né? Justiça novamente, que isso tem um custo. Então agora é tentar ver aí, não focar no problema, mas focar na solução. Focar como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode reverter essa situação, como é que a gente já pode amadurecer junto, para lá na frente a gente se resolver de uma forma muito melhor, muito mais madura, muito mais segura, né? Então, nesse momento, e aqui eu vejo também o Zé tentando se afastar um pouco por conta da questão da quantidade de julgamentos, quantidade de assédio, assim, da mídia em cima deles, né? Porque tudo também em excesso é prejudicial, né? Então eu vejo ele muito cansado emocionalmente, psicologicamente diante dessa situação e eu vejo ele tentando se afastar um pouco mais para tentar colocar a cabeça no lugar, né? Saber o que ele vai fazer daqui para frente. E a Virgínia, mesmo transparecendo aí ser uma pessoa forte, uma pessoa aí que é destemida, que vai para cima de tudo e de todos, né? Que nada abala, né? Que faz ali piada com tudo. Por dentro,
não é bem assim, né? O emocional e o psicológico dela tá com medo, tá triste, tá apreensivo, tá sofrendo, porque, novamente, né? Sabem das escolhas, conseguem olhar para o passado, entender a trajetória e entender quais foram as escolhas precipitadas que levaram a esse cenário atual, né? E aí tentar amadurecer para que as coisas possam finalmente melhorar. Lembrando também, pessoal, que nenhum relacionamento vai ser 100% perfeito, que não existe isso de um relacionamento perfeito, de uma pessoa perfeita. Todo mundo aqui está no planeta Terra com o mesmo propósito, que é evoluir. Se o ser humano fosse perfeito mesmo, ele nem estaria aqui, estaria lá no céu, né, trabalhando com a espiritualidade, ajudando a causa planetária e a evolução dos espíritos, né? Quando a gente está aqui, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, é um casal jovem que construiu uma família jovem, que que é muito visto, muito assediado, né? E que sim, né? Pessoas erram, pessoas fazem escolhas precipitadas, porque faz parte do ser humano, né? A gente tem erros e acertos, a gente tem defeitos e qualidades. Isso faz parte da formação, né? Então, aqui não é questão de crucificar ninguém, é questão, novamente, de entender o erro e ver como é que pode melhorar, tanto dentro do relacionamento como fora do relacionamento, né? Porque toda ação realmente tem uma consequência. Então, respondendo a pergunta aí de muito sobre o relacionamento, eu vejo sim que ainda tem muito amor, muita química, muita atração. Vejo que no momento é uma separação mesmo pontual, né? Possa ser que as coisas mudem? Pode sim, porque eu sempre digo que nada está escrito na pedra. O tarô mostra o que está acontecendo agora no presente, e de acordo com as ações do presente, a gente vai moldando o nosso futuro, né? O futuro ele está sendo construído de acordo com o que a gente está fazendo agora em tempo real. É assim que as coisas funcionam. E as cartas elas vão nos guiando, mostrando qual é o melhor caminho, mostrando o que a gente está errando, mostrando o que a gente precisa melhorar, como a gente pode evoluir diariamente. É isso que as cartas mostram. Então, no momento, eu vejo que essa separação é necessária para que eles possam, tanto a Virgínia como o Zé, reconhecer individualmente os erros de cada um, dentro e fora do relacionamento, suas atitudes, suas ações, para poder amadurecer, para quando resolverem trilhar o caminho juntos novamente, né? Essa família ser muito mais estruturada, muito mais sólida, né? Então eu vejo aqui ainda muito amor para uma separação definitiva. Então eu vejo assim que no momento tá mais para uma separação pontual, onde cada um vai ficar distante, melhorando individualmente, né, suas ações, suas atitudes, suas personalidades, suas escolhas, para que lá na frente eles possam rever o relacionamento deles e o caminho que eles querem seguir juntos, tá? É isso que eu vejo aqui na leitura. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, corra, já se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Todas as leituras de famosos nacionais e internacionais você encontra na playlist Celebridades. Lá vai ter todas as leituras. Aqui no canal também tem outras playlists paralelas falando sobre a espiritualidade e o universo esotérico, onde também mostro alguns produtos e opiniões sobre produtos que eu comprei e compartilhei com vocês. Se vocês têm curiosidade para uma leitura para vocês, terapia holística ou leitura para famoso, tá? Fã-clube,
Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link Loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para o meu site, lá tem todas as informações necessárias, preço da mesa, como é a entrega, o que que eu faço e o que que eu não faço em uma leitura. Lá tem tudo muito bem explicadinho sobre a forma e a ética na qual eu trabalho. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando, tirando dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você quer ajudar o canal de outras maneiras, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.